Você está cansado daqueles silêncios desconfortáveis quando conversa com seu namorado ou tenta conversar com ele? Quando a gente conhece alguém muito bem, pode ser difícil no começo, né? Sempre surgir assuntos novos sobre o que conversar. Mas, claro que não é impossível de acontecer isso, ok? É possível ter assuntos bons. E se tu seguir os passos que eu vou te ensinar agora, eu vou te ensinar a manter conversa com um homem de forma animada e interessante, mesmo que vocês estejam conversando pessoalmente ou de forma online. É isso que eu vou te ensinar nesse vídeo para você utilizar com o teu namorado. Tem muitos casais que param de conversar porque não tem assunto, né, para conversar com o seu parceiro depois de tanto tempo juntos. Se você também quiser apimentar a tua relação, trazer uma relação nova para a relação de vocês, ou seja, apimentar a relação sexual e não cair na rotina, eu tenho um treinamento meu chamado de Manual da Puta na Cama. Nele eu te ensino as principais ferramentas, principais atitudes que se usadas na cama e como fazê-las para que deixe o seu homem louco na cama. Essa ferramenta vai deixar com que o teu homem pense em você como a mulher mais fenomenal na cama que ele já teve na vida. Clica na descrição do vídeo se quiser aprender tudo que os homens mais gostam na cama e apimentar a relação com seu parceiro, ok? Vamos lá. Primeira dica que eu quero te dar é o seguinte: faça perguntas sobre assuntos pelos quais ele se interessa. Geralmente, as pessoas ficam mais confortáveis falando de si e seus interesses, claro, já que esses são os temas que elas conhecem de cor e salteado. Você é a pessoa que mais sabe falar sobre você, então se for para falar de você, você já tem isso decorado, você sabe o que falar de você, fazer sua propaganda. Mas a dica está aqui. Algumas ideias que tu pode perguntar para ele, que o foco nessas conversas é como foi o dia dele, por exemplo. Como é que foi o teu dia hoje? Ele não vai te falar foi bom ou ruim, ele vai te explicar como foi o dia dele. É uma pergunta de final aberto, né? Que possibilita ele criar ganchos na conversa. Perguntar também sobre experiências do passado dele, onde ele morava quando era criança, o que gostava de fazer quando era criança, quem é a pessoa mais importante da família dele e por que essa pessoa é tão importante. Isso faz com que ele te explique mais sobre isso. Então esse é um tema também que você pode colocar na mesa para que gere assunto. Hobbies também são algo interessante. Homens têm hobbies, têm suas paixões e muitas vezes eles não revelam para a mulher porque não são perguntados e questionados sobre os hobbies que eles mais gostam. Quando você pergunta sobre os hobbies e as coisas que ele mais gosta de fazer, com certeza ele vai te responder e vai querer falar mais sobre aquilo. Trabalho também. Conversar sobre o trabalho dele. Quais são as funções dele lá dentro, quem as pessoas que ele mais confia, se ele gosta de trabalhar naquele setor, qual é o objetivo dele dentro da empresa. Essa é uma pergunta que também gera assunto. Livros, música, filmes preferidos também. Tu conversar com ele sobre livros interessantes que você já leu ou que você recomenda, música que ele gosta, filmes, cantores, isso gera assunto. Porque normalmente as pessoas têm seus gostos, têm seus gostos peculiares, e elas gostam de falar sobre isso. Então, alguns assuntos que você pode utilizar para gerar assunto. Dica 2. Manter-se informada. Se você tiver tempo para assistir ou ler, né, as notícias do mundo, né, vai ter mais assuntos na tua mente. Ficar informada sobre eventos atuais, as histórias engraçadas de programas de TV ou de TikTok ou de coisas virais, memes da internet, gera um assunto. Quando você pergunta ao teu namorado se ele ouviu falar de tal coisa, né, recentemente, por exemplo, ele vai perder o ritmo do que ele estava fazendo e vai prestar atenção em você e vai conversar. Se ele conhecer tu, né, ele vai falar sobre assunto relacionado àquilo. Caso contrário, é o momento perfeito para contar a ele, né, sobre coisas que também afetam você ou muitas vezes expor o que você tem de opinião sobre aquele assunto que você acabou de falar. Terceira dica, tá? Falar sobre situações hipotéticas. As situações hipotéticas geram bastante assunto, ok? Por exemplo, sabia que, por exemplo, uma formiga, ela vive 3 semanas somente? O que tu faria se tu soubesse que tu viveria só 3 semanas? Nasceu, tem 3 semanas de vida. Quais coisas tu faria? Inventa um tipo de situação interessante, engraçada e complicada para ele e pergunta a ele o que ele iria preferir, por exemplo. Quando ele responder, explica para ele a resposta. Apresenta para ele o outro lado de qualquer coisa que o teu namorado disser, para que ele tenha que reavaliar a escolha dele. Então é bom deixar claro para ele que tu está tentando deixar a conversa mais interessante quando tu faz uma pergunta atrás da outra. Não querendo discordar dele. Tu não pode passar a imagem que tu está tentando discordar, mas sim deixando a pergunta mais interessante. Por exemplo,
O que te deixa acordado à noite? Se tu pudesse viver a tua vida de novo, nesse ponto, o que tu faria de diferente? É uma pergunta que vai fazer ele refletir e responder. O que tu não viveria sem hoje? Tem algo que tu tem hoje que tu não viveria sem? Se pudesse escolher 10 coisas que tu tem hoje para viver só, o resto da vida, qual as coisas que você não se desfazeria? Pergunta para ele alguma coisa que você não saiba também. Porque alguma coisa, né? Pode ser, sei lá, por exemplo, alguma coisa que é sobre um fato desconhecido dele. O que quer que seja, aprenda algo novo sobre ele. Quando você aprende algo novo sobre ele, você entende mais sobre o seu parceiro e as necessidades que ele tem também. As necessidades que você compreende são muito importantes para o relacionamento se tornar saudável e para você poder ajudá-lo. Para ser mais específico, pede para ele falar algo sobre algum tipo de hobby. Nostalgia é algo bom, tá? Falar sobre programas antigos da tua época, o que ele fazia, por exemplo, na escola, sabe? Quem são os melhores amigos dele da escola, entende? Qual era o primeiro brinquedo que ele recebeu na vida? Qual é o teu primeiro brinquedo? A primeira festa de aniversário, como é que foi? Como é que era o tempo dele antigo? Nostalgia é um gatilho mental muito poderoso que gera um bem-estar nas pessoas muitas vezes. É uma ótima maneira de tu conhecer as coisas que para ele são importantes, tá? E saber como ele era na infância. Isso é bom também você saber. Então, quais são os melhores amigos dele da infância? Se ele era apaixonado por alguma menina, né, que era louco de paixão, quais foram os namoricos dele? Ou se ele era muito nerd na sala, se ele era muito agitado, se era da galera do fundão. Gera muito assunto. Outra dica, né? A quarta dica. Fazer perguntas bestas para ele. Isso pode levar a respostas mais divertidas à tona, né, se vocês estiverem de bom humor. Perguntar para ele, por exemplo, tu acredita em Papai Noel ainda? Se você tivesse que ficar sem TV, qual seria a coisa que você estaria fazendo diariamente? Se não existe relógio, como seria a tua vida? Entre ficar sem internet e sem TV, qual você escolhe? Outra dica, conte algumas piadas, né? Para vocês irem juntos. É bom você pesquisar, olhar alguns tipos de, por exemplo, stand-up, para você utilizar com ele e contar piada para que os dois riam. Ele também possa usar essa piada com outras pessoas. Todos nós gostamos de se sentir felizes e é isso que você pode fazer, contar algumas piadas. Quinta dica, tá? Conversar sobre o futuro. Falar para ele sobre coisas que tu gostaria de fazer ou coisas que ele gostaria e planeja fazer. Talvez visitar, por exemplo, a Itália, a Grécia, a Alemanha, seja um desejo dele. Peça para ele, por exemplo, criar um roteiro para vocês fazerem. Então, alguns assuntos que você pode ter com ele. Onde ele quer estudar sobre o futuro, tá? Aonde que ele quer estudar? Aonde ele pretende morar no futuro? Para onde ele pretende viajar? Possíveis hobbies que ele quer começar? Que trabalho ele gostaria de ter ou que trabalho que ele quer ter no futuro? Se ele pretende empreender no futuro, o que gostaria de fazer? Esse tipo de pergunta rende assunto e gera um diálogo mais maduro entre o casal. Outra coisa, tá? Escuta ele ativamente. A arte da conversa com alguém inclui escutar muito e encorajar a outra pessoa a falar mais. Mostra pro teu parceiro, teu namorado, né, que tu tá verdadeiramente interessada no que ele tá falando e valida isso, né, relacionado a tudo que ele estiver dizendo. Umas frases afirmativas, né, e linguagem corporal podem ser usadas nesse tipo de situação. Balançando a cabeça, pô, que legal, fala mais sobre isso. Se o relacionamento estiver no começo, por exemplo, e forem frequentes, né, esse tipo de coisa, tenta fazer com que as conversas durem o máximo 1 hora. Falar muito pode ser até relacionado a algo cansativo por homem, tipo conversar o tempo todo. Não é isso. Mas conversa ali 1 horinha com ele, depois deixa ele fazer as coisas dele. Mostra para ele que você está participando da conversa, que você está entendendo, porque tem uma diferença muito grande entre escutar e entender, é diferente. Ouvir o que ele falou é uma coisa, entender o que ele falou é outra. Então, tenha a escuta ativa, que todos nós gostamos de saber que a outra pessoa está nos escutando e que está realmente gostando daquele assunto que estamos falando. Então, balança a cabeça, fala, cara, pô, que legal, amor. Nossa, sério, me explica mais sobre isso. E isso vai fazer uma tremenda diferença na hora de vocês criarem uma conexão maior e terem uma conversa mais fluida. Para você que entrou no namoro ou está num casamento e quer apimentar a relação, lembrando, eu tenho um treinamento completo exclusivo que eu ensino como enlouquecer um homem na cama. Tu vai aprender tudo que homens mais gostam na cama e como inovar, não cair na rotina. Várias técnicas são explicadas nesse curso. Então, para você ter acesso a esse curso completo,
no meu treinamento chamado Manual da Puta na Cama, precisa clicar na descrição do vídeo ou ali nos comentários onde está fixado um link. Ali você clica, adquire e pode ter acesso ao melhor conteúdo de ensinamento sexual, digamos assim, da internet inteira. Coisas que você assiste ali nunca vai encontrar em nenhum lugar da internet. Assina, assiste e depois comenta para mim como esse vídeo, esse curso, esse material pode ter te transformado e o que tu achou dele. Clica ali agora para adquirir. Um beijo e até o próximo vídeo.